O senhor estuda a possibilidade de trocar o Mandetta, então, por um ministro que pense como o senhor? Olha, o Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo, já sabe disso, tá? Eu não pretendo demiti-lo no meio da guerra, não pretendo. Agora, ele é uma pessoa que, mas passada a guerra, em algum momento ele extrapolou. Ele sabe que tem uma hierarquia entre nós. Eu sempre respeitei todos os ministros. O Mandetta também, porque ele montou um ministério de acordo com a sua vontade. Tá? A gente espera que ele dê conta do recado agora. Agora, tenho falado com ele. E ele está meio numa situação de... Tá? No meio do combate não tem problema. Não é uma ameaça para o Mandetta, não. Se ele se sair bem, sem problema. Agora, nenhum ministro meu é indemissível. Nenhum. Tá? Todo mundo pode ser demitido, como 5 já foram embora, infelizmente, por motivos que não cabe de discutir aqui. Agora, eu acho que o Mandetta, em alguns momentos, ele teria que ouvir um pouco mais o presidente da República. Ele disse que tem responsabilidade, já disse isso, tem responsabilidade sim, mas ele cuida da saúde e o Guedes cuida da economia e eu entro no meio aqui para que não haja atrito entre essas áreas, que as duas áreas são importantes. Se alguém acha, se o Paulo Guedes achar que só a economia é importante, o Mandetta achar que só a saúde é importante, a gente vai ter problema com os dois. Não tem nenhum problema com o Paulo Guedes. Agora, o Mandetta quer fazer valer muito a vontade dele. Pode ser que ele esteja certo, pode ser. Mas está faltando um pouco mais de humildade para ele, para conduzir o Brasil nesse momento difícil que nós encontramos e que precisamos dele, para que a gente vença essa batalha com o menor número de mortes possível. O senhor disse que ele não tem ouvido muito o presidente. Tem algum exemplo de algum momento em que ele não ouviu o senhor e deveria ter feito outra coisa? Eu acho que tudo que eu já falei aqui, isolamento vertical, horizontal, a questão do emprego, poderia já estar tratando desse assunto, até porque o presidente da República, desde o começo, disse que não pode ser abandonado. Agora, o que aconteceu por parte de alguns profissionais lá do ministério dele, é que aquela histeria, né? Aquele clima de pânico que começou por volta de 40 dias, tá certo? Contagiou alguns lá. Eu reconheço isso aí, como mais velho do que eles, entendo. Agora, já está no momento de todos botar o pé no chão e falar, olha, se destruir o vírus e destruir também os empregos, nós vamos destruir o Brasil. É isso que nós temos que entender. É igual numa guerra, né? Numa guerra, infelizmente, você perde soldados. Aqui a gente vai perder, e soldados são seres humanos. Aqui você vai perder gente também nessa luta contra o vírus. Mas se você fizer dessa forma que alguns governadores, alguns prefeitos estão fazendo, até por orientação no Ministério da Economia, o preço vai ser muito alto a ser pago lá na frente. Desliguem um pouco a televisão. Às vezes ela é tóxica demais. A quantidade de informação e os meios de comunicação são sórdidos porque eles só vendem se a matéria for ruim. Senão ninguém compra o jornal. Nunca você vai ser um jornal falando assim, uma pessoa estava sorrindo hoje na rua. Nunca você vai ver, a felicidade está reinando aqui em tal lugar. Isso não vende. Só vende a manchete, um óbito, morreu um óbito de jovem. E isso vende. Então, às vezes, desliga isso um pouco. Reúne a sua família e conversa. Dialogue. Veja quais são os valores. Acalmem, baixem a bola. Não é minha, não é de Antônio de Maria ou de José. Ela é da imprensa, ela é do meio de comunicação. Aliás, aqui eu falei que o meio de comunicação, outro dia, ficaram bravos comigo, puxaram minha orelha lá na Globo, porque eu fiz um comentário sobre a cobertura. E eu peço desculpas. Eu acho que a gente, quando erra, a gente erra. Agora, sempre procurar todo mundo fazer o seu melhor, levar a melhor informação. E naquele momento o que eu quis dizer é o seguinte, leia um livro, escuta uma música, procura conversar. Nós estamos na quaresma, leia um pouco a Bíblia, procure outras possibilidades. O que está fazendo? O ministro da Saúde foi cuidadoso ao falar das atitudes do presidente da República. Ministro, o senhor tem dito nas coletivas que médico não abandona paciente, mas ao mesmo tempo tem falado que precisa de paz para trabalhar, tem reclamado de solavancos internos, houve insinuações de demissão do senhor. O próprio presidente da República não respeita as orientações do Ministério da Saúde seguidas vezes.
Ontem mesmo, o senhor e o presidente foram até Águas Lindas de Goiás, na região de Brasília, acompanhar a construção de um hospital de campanha. E na frente do senhor, o presidente fez questão de cumprimentar apoiadores, fazer aglomeração. Uma mulher chegou, inclusive, a beijar a mão do presidente. Essa relação do senhor com o presidente, de alguma forma, constrange o senhor? Olha, ela preocupa, porque a população olha e fala assim, mas vem cá, será que o ministro da Saúde é contra o presidente, né? E não há ninguém contra nem a favor de nada. É o que eu digo, o nosso inimigo, o nosso adversário, o nosso... Quem a gente tem que ter foco para falar, ó, é esse aqui que é o nosso problema, é o coronavírus, é ele que é o nosso principal adversário, nosso principal inimigo. Se eu estou ministro da Saúde, eu estou ministro da Saúde por obra de nomeação do presidente. O presidente olha muito também pelo lado da economia e chama muito atenção o lado da economia. O Ministério da Saúde entende a economia, entende a cultura, entende a educação, mas chama pelo lado de equilíbrio de proteção à vida. Eu espero que essa validação dos diferentes modelos de enfrentamento dessa situação possa ser comum e que a gente possa ter uma fala única, uma fala unificada, porque isso leva para o brasileiro uma dubiedade. Ele não sabe se ele escuta o ministro da Saúde, se ele escuta o presidente, quem é que ele escuta, né? E numa situação como essa, a quem ouvir? A gente pode ter uma disciplina e pedir muita disciplina para as pessoas. Por favor, disciplina significa faça você também o seu sacrifício para a gente bloquear o máximo possível. Eu não posso chegar e falar assim, essa pessoa está fazendo isso aqui, isso é certo, isso é errado. Eu estou dizendo qual é o caminho, vamos por aqui. Se vocês vão a um médico e o médico fala, olha, não coma doce porque você é diabético, tem pessoas que comam doce sistematicamente, mesmo sendo diabético. A gente pode dizer para ela, olha, você vai ter problema, seu rim vai parar, você pode ter déficit de visão, amputação de perna, e a pessoa continua comendo doce. Mesmo que a pessoa tenha todas essas complicações, a gente vai lá para tentar minimizar o problema da visão, do rim, da perna. A gente continua com esse doente para tentar ajudar ao máximo, encontrar um bom caminho para a gente superar isso que pode ser no Brasil uma coisa superável com menos ou com mais intensidade de estresse para a nossa sociedade. Infelizmente não vai ser num toque de mágica que a gente vai passar por isso. A gente tem que pautar por foco, disciplina, ciência e ficar muito firme nesse tripé, planejamento, para que a gente possa sair disso juntos. O presidente está certíssimo quando ele fala a crise econômica vai matar as pessoas não aguentarão a fome. Está certíssimo e nós somos 100% engajados em achar a solução junto com a equipe da economia. Eu acho que a gente tem uma fórmula já trabalhada, eu coloquei ela em discussão, nós estamos discutindo com os secretários, vamos aumentar, vamos melhorar, e acho que precisa de um grande pacto em torno dela para que a gente possa sair do outro lado. Eu não vou trair a minha consciência e deixar de falar a verdade. Eu lamento a posição do Rodrigo Maia nessas questões. Lamento muito a posição dele, que resolveu ele assumir o papel do executivo, né? Com ataques bastante contundentes à nossa posição. Ele tem que entender que ele é o chefe do legislativo, eu respeito ele, tem que me respeitar como chefe do executivo. Então, lamentável, não o Congresso ou a Câmara dos Deputados. O senhor Rodrigo Maia é a pessoa que resolveu não conversar com mais ninguém. É uma questão de números. Números, ele, apesar de não ser economista, né, ele tem um bom entendimento até pela educação que o pai dele, que foi economista, tem. Não pode agir dessa maneira. Pegar e jogar todos os governadores contra mim, fazendo uma pressão agora para que o Senado aprove essa proposta que tem, sem contrapartida. A gente não sabe até quanto pode chegar essa despesa, vai ultrapassar a 100 bilhões de reais. A gente não aguenta esse. Qual o objetivo do senhor Rodrigo Maia? Resolver o problema ou atacar o presidente da República? Eu lamento o Rodrigo Maia, já conversei várias vezes com ele, a postura que ele vem tomando. Ele não quer no meu entender, porque parece que ele vai reagir depois, né? Mas o sentimento que eu tenho, que ele não quer amenizar os problemas, combater aí o vírus, não deixar que a economia vá para o espaço. Ele quer atacar o governo federal, enfiando a faca no governo federal, no sentido aí figurativo, né?
para resolver os problemas de outro lado. Agora, se isso tudo for aprovado e outras coisas virão pela forma como está se comportando, vão matar a galinha dos ovos de ouro, que é o Brasil. Parece que a intenção é me tirar do governo. Parece que é isso daí, né? Quero crer que esteja equivocado. Mas os números mostram isso daí. O ministro Paulo Guedes não tem contato mais com o Rodrigo Maia. Ele é o dono da pauta. Tá? A gente pede, apela para ele. A parte dele, da minha parte não. Parece que a intenção é outra por parte do senhor Rodrigo Maia. Tá? Que ele está conduzindo o Brasil para o caos. Nós não temos como pagar uma dívida monstruosa que está aí, não temos recurso. Qual a intenção? É esculhambar a economia para enfraquecer o governo, para que eles possam voltar em 22? Eu não estou pensando em política. Tá? O Brasil indo bem, todo mundo vai bem. Ele vai ser reeleito, vai com toda certeza aí, quem sabe voltar a ser presidente da Câmara. Não é uma luta aqui agora, Pelo, Rodrigo Maia, é uma luta de você contra o Brasil, não é nem você contra mim. Né? É uma luta nossa a favor do Brasil. Então essas medidas são escandalosas, estão sendo aprovadas, né? E essa forma de votação agora, pela internet, impede um debate melhor na Câmara, sendo aprovado de forma assodada, e de modo para atender os governadores que fecharam, alguns, né, de forma excessiva a sua economia. E a conta é altíssima. É ICMS que não foi arrecadado por eles nesse fechamento da economia, bem como ISS para o município. É uma conta que a gente não sabe o valor que ela tem a ver. Paulo Guedes fez uma proposta, fez uma contrapartida contra a proposta do Rodrigo Maia, que queria sequestrar 25% do Estado dos servidores, de todos os servidores, estadual, municipal e federal, e a proposta do Paulo Guedes foi mais amena, no meu entender, muito mais racional. Não ter reajuste até 31 de janeiro, até 31 de dezembro do ano que vem. O que o senhor acha que deve haver para poder acontecer uma economia de recursos do país? Nem precisa conversar com o Rodrigo Maia, ele sabe que está errado. A Folha de São Paulo falou que tem um dossiê que eu fiz dizendo que tem um complô da Câmara Supremo para me derrubar. Vai derrubar não! Segundo uma fonte do programa. Dá o nome da fonte. A Folha de São Paulo liga lá em casa querendo oferecer, sabe o que eu digo? Nós somos todos Bolsonaro. A Folha de São Paulo, boa notícia para a Folha aí. Falaram que o meu irmão foi expulso de um açougue em registro. Declaração do dono do açougue, ele não esteve lá, ele comprovou que estava em São Paulo nesse horário e vai processar aí a Folha de São Paulo. Diz aí, Correio Brasiliense, todo dia fala mal de você, todo dia Correio Brasiliense fala mal. Mas o dia que fala bem é sempre fazendo coisa errada.